Olá, eu sou Lucas Ribeiro. Eu sou Giovanna Calenzani. E esse é o nosso Papo de Culturas para falar sobre planejamento estratégico. Então vamos lá, eu vou começar fazendo algumas perguntas. A gente tem uma colinha aqui, tá? Como sempre. Vamos lá, Lucas. O que compõe um planejamento estratégico? Assim, você conseguiria dividi-lo em grandes fases? E como que as pessoas começam a se preparar para? Boa. Planejamento estratégico é a dor de qualquer empresa, né? Eu diria até que planejamento estratégico é dor pessoal, né? Muita gente não faz planejamento estratégico na vida pessoal. Isso, sem dúvida, traz problema para a rotina, para o cotidiano, enfim. Bom, planejamento estratégico, no final do dia, ele é tudo que a empresa precisa declarar que vai fazer naquele ano, ou enfim, se esse planejamento é anual, bienal, de qualquer fase, qualquer período de tempo, mas é aquilo que de fato a empresa precisa declarar para poder buscar metas e objetivos que estão ali compartilhadas entre todo mundo da companhia. Como é que eu dividiria, né? Eu acho qual é o mundo ideal, a melhor maneira para dividir os componentes de um planejamento estratégico, as grandes fases que você falou. Eu acho que começaria pelos atributos estratégicos de missão, visão e valores fundamentais, né? Valores fundamentais. Então, a gente falou isso num outro papo sobre cultura. Planejamento estratégico, quando a gente olha o tripé ali de missão, visão e valores, a gente está falando de cultura organizacional, a gente precisa tirar da parede, né? Não deixar só na parede estampado, a nossa missão é essa, a nossa visão é essa, nossos valores são esses. De fato, compartilhar aquilo e fazer uso disso, né? Então, esses atributos estratégicos eu apontaria como a primeira parte, a primeira grande fase do planejamento estratégico. Depois eu partiria para a formulação de metas e objetivos, olharia os KPIs ou os KPIs daquelas metas e objetivos que eu tenho no meu radar, pensaria de que maneira eu iria avançar isso para outras pessoas, que é uma perguntinha que eu já vou te fazer. Mas de que maneira eu consigo compartilhar essas metas e objetivos com todo o meu time, com todos os stakeholders do negócio. E aí, obviamente, esse compartilhamento passa muito pelo alinhamento desse planejamento estratégico com as pessoas para daí, então, partir para a execução. Então, acho que, de modo geral, eu entendo que, talvez nem só a divisão das fases seja essa, mas a maneira ideal é começar reconhecendo e alinhando os atributos estratégicos até chegar na fase de execução. Agora, como é que as pessoas se preparam, as pessoas físicas e jurídicas se preparam? Muita conversa, né? Muita troca, olhando o passado, né? Olhando o histórico, vendo o que aconteceu, o que deu certo e o que não deu. Aqui cabem muita gente que faz administração, vai fazer economia e outras humanas ali, das gerenciais, acham que vão ver SWOT só na faculdade e nunca mais, né? Então, aqui é o momento de pensar quais são forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, fazer um bom BSC, acompanhar o que está acontecendo no negócio em comparação com o que eu gostaria que tivesse acontecido, triangular esses resultados de desejo, resultados planejados e resultados alcançados, e aí sim eu posso dizer que eu tenho um bom planejamento estratégico. Te respondi isso tudo? Acho que sim. Eu queria só fazer um complemento que eu acho importante, assim. Você começou falando sobre a cultura, né? Então acho que é bacana fixar, assim, que a cultura é como se fosse uma linha mestre que vai perdurar ao longo de todo o planejamento estratégico, né? Porque geralmente a gente faz planejamento estratégico em períodos específicos, né? Durante o ano, geralmente é anual. Sim. Então isso é importante. E uma outra coisa que parece muito banal ou muito simples, mas que não é nada simples, é a gente realmente se aprofundar no que deu certo nesse ano que a gente está vivendo para realmente conseguir falar o seguinte, para o ano seguinte, se a gente mantiver, por exemplo, uma meta, essa meta não vai fazer diferença, porque já não está fazendo durante esse ano. Então a ideia o planejamento estratégico é uma forma sistematizada que a gente consegue, de uma forma muito clara, conseguir falar o seguinte, eu preciso chegar em um lugar. Esse é o lugar, esse é o meu destino.
Então, para esse destino, eu preciso pensar o que eu tenho que levar para me aproximar desse destino. Então, vamos supor que a gente esteja planejando uma viagem de final de ano. Então, todo final de ano, a gente pode viajar para algum lugar. Ou a festa de final de ano, mesmo que seja na nossa casa. Então, nesse sentido, a gente precisa planejar essa festa. Só que eu sei que no ano anterior eu fiz a mesma festa. Ou eu viajei para a mesma praia, ou viajei para a mesma casa dos avós, né? Então, a gente já sabe o seguinte, olha a polêmica, levar maionese com milho. Não, milho jamais. Então, não, vai dar certo? Não. Então tem que ter alguém que vai lembrar o seguinte, gente, se colocar milho nessa maionese, não vai dar certo, porque o Lucas não vai conseguir comer. Não se faz isso então, com a maionese. Quando a gente for fazer o planejamento estratégico, precisa ter esse profissional, Sim. que pode ser de uma diretoria do planejamento estratégico, ou pode ser um profissional das próprias diretorias, que ele precisa, de uma forma muito profunda, falar o seguinte, o que a gente vem fazendo até o momento está nos aproximando da festa do final do ano? Ou está nos afastando? Da meta do negócio. Isso. Isso é bom porque, assim, Gi, uma coisa que a gente vê muito por aí o planejamento estratégico desse ano foi esse. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, renomeia o arquivo, né? Põe lá 2023, 2024 e por aí vai. E aí, basicamente assim, a gente falou X% aqui, vamos fazer X mais 1, vai. Aumenta, sabe? mas você vai manter a mesma? Não dá para dar na cara. Essa meta aqui, será que a gente tem que discutir? Putz, isso aqui deu muito trabalho para discutir o ano passado, a gente quase não olhou. Deixa aí. Né? E essa de vai deixando e vai abandonando a discussão, falta profundidade e não entrega o papel do planejamento estratégico. Quando a gente, por essência, até pensando no que o planejamento estratégico, tático e o operacional, é aqui nesse momento, nesse lugar, e eu vou emendar a pergunta para você, que a gente realmente faz essa conta de o que eu quero, como é que eu vou discutir isso, qual é o caminho que eu vou trilhar para buscar, e isso tem que estar muito alinhado. Agora, a minha pergunta para você de volta é assim, você falou de outras diretorias, falou da própria diretoria de planejamento estratégico, mas essa preparação, ela não acontece só naquele momento, né? Vamos falar do planejamento estratégico esse ano? Então é outubro, vamos sentar só em outubro? Não, existe um caminho, as forças, tudo que eu fiz que veio dando certo, eu vou construindo, eu vou amarrando, eu vou aglutinando tudo isso. Mas, como é que CEOs, né, o C-Level de modo geral, vice-presidência, as lideranças, as diretorias de modo geral, as primeiras lideranças e o time todo, estratégico, tático e operacional. Como é que isso funciona para esses públicos? Vamos discutir um pouquinho esse ponto. Tá, fala aí. Tá bom. Eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu utilizei, que imagina que nós vamos fazer uma viagem, tá? Ou a gente precisa chegar em algum lugar. Vamos imaginar que seja uma viagem. Quando a gente viaja, eu não sei vocês, mas a minha realidade, eu preciso me planejar. Preciso me planejar financeiramente, preciso saber quantas horas são de viagem, preciso saber se eu vou dirigindo, se eu vou de avião, quando que eu vou, quando é que é essa agenda, preciso saber quem vai comigo, vou levar minha família, minha filha, vou com amigas, enfim. A gente não viaja de uma hora para outra, de novo, pelo menos não na minha realidade. Eu queria muito, nossa, ia ser sensacional. Quem sabe um dia Gostaria seremos. de errar a mala. Mas mesmo que a gente um dia se torne essa pessoa, vamos viajar no final de semana que vem, teremos essa uma semana de planejamento. Então, independentemente se você planeja com um prazo maior ou com um prazo menor, existe um planejamento, né? Dificilmente você vai chegar, acordar, gente, estou indo ali para a praia. Não. Corte. Pode acontecer? Pode. Seria legal? Seria. Mas não é o caso. Não é o caso. Mas vamos voltar ao planejamento estratégico. Então, você precisa planejar estrategicamente como será a sua viagem. E quando você planeja estrategicamente a sua viagem, você imagina o seguinte. Vamos imaginar que somos uma família, tá? Então, tem um pai, uma mãe e 2 filhos e uma avó. Pode ser um avô também, tá? Então, nessa viagem, a gente tem que pensar o seguinte. Bom, esse é o pai que vai dirigir? Beleza. Ô pai, o que você precisa fazer para essa viagem? Eu preciso calibrar os pneus, iremos de carro, tá?
precisa calibrar os pneus, precisa ver se tem gasolina, né? Enfim, dá uma olhada no carro, ver se tá tudo funcionando. Uma pergunta, a avó é sogra do cara ou da mulher? Só para eu ter uma... A avó é a mãe da família, para dar uma... Para ser um planejamento estratégico mais gostoso, né? E aí, a mãe, o que essa mãe vai fazer? Aí a mãe tem o papel dela. As crianças, elas têm o papel, né? Olha lá, pegou o bichinho que você queria, pegou os brinquedos, né? Vocês estão levando tudo que vocês querem brincar. E a avó, nesse caso, enfim, tem o papel dela também. Quando a gente pensa no planejamento estratégico, é a mesma lógica. Ou seja, é um momento, é um grande ritual, já falamos de rituais, mas é um grande ritual em que a gente, de uma forma... muito detalhada, especifica o papel de cada um. Então, num primeiro momento se eu sou o dono de uma empresa, até é bacana a gente falar que, né, a gente não fala de planejamento estratégico somente para empresas de grande porte. Exato. Qualquer porte, é o do pequeno ao grande. É preciso fazer um planejamento estratégico, porque é preciso a gente identificar para onde estamos indo e o que precisamos fazer. Então, imagina que tem o dono de uma empresa, um CEO, um vice-presidente, né? Dependendo do tamanho da empresa, sua nomenclatura vai mudar. Mas o ponto é essa pessoa, de forma muito estratégica, olhando para o mercado, que vai definir qual será a meta global do ano seguinte. E aí, novamente, resgatando o que o Lucas comentou, a gente vai falar sobre o que deu certo, o que não deu certo. Então, nessa hora... vai entrar provavelmente uma diretoria financeira ou de controladoria, vai entrar o jurídico, vai entrar todas as diretorias. Porque ele, como número 1 dessa organização, ele precisa entender tudo o que ele tem de realidade naquele momento para pensar o seguinte, dentro dessa realidade, dentro do que eu construí nesse ano, para o ano seguinte, eu quero caminhar mais um pouco, mas eu preciso considerar, e ao mesmo tempo eu preciso considerar tudo que eu tenho como uma realidade do meu cenário atual. Então ele vai precisar olhar mercado, ele vai precisar conversar muito internamente com essas diretorias para chegar a uma definição dessa meta global. Definir qual é a meta global, eu vou ter um segundo movimento que é chamar todos os meus diretores, né, ou todos os que vêm abaixo desse número 1, que pode de novo ter diferentes nomenclaturas. Sim. E a gente vai fazer uma reunião em que eu, número 1, compartilhar as minhas decisões, das minhas expectativas, do que eu desejo para o ano seguinte. Né? Esse desejo, gente, não é um achismo. Não é chute. Não é chute. Assim como, de novo, quando a gente planeja uma viagem, a gente não chuta qual é o destino, né? A gente coloca, inclusive, lá no Waze. Ainda bem hoje em dia, né? Porque no passado era abrir um mapa, assim, né? Do lado a mãe ia com o mapa, assim, segurando. Hoje... Mais um pouquinho você vira. Mais um pouquinho quanto? Mas hoje temos um Waze, então a ideia é a mesma, assim. A gente não chuta para onde a gente está indo. Então, se a gente tem uma viagem que leva 7 horas para chegar ao destino final, a gente precisa, inclusive, planejar qual horário. Que horário, então, que eu quero acordar para chegar nesse destino final? Então, o planejamento estratégico, ele vai ao encontro dessa forma de pensar. Eu tenho que pensar nos mínimos detalhes. Então, se eu quero chegar no meu destino final por volta do horário do almoço, eu tenho que acordar, 5 horas para começar a arrumar, organizar as malas dentro do carro para ir. Esse número 1 vai fazer a mesma coisa. Então, eu tenho que começar a fazer algumas coisas agora. Sim. Então, algumas coisas agora são ações mais da operação. Então, eu tenho que começar a movimentar minha operação para quando chegar ano que vem eu falar, fiz ou não fiz. Bom, então a gente parou lá no nível diretor. Esses diretores precisam exatamente avaliar de uma forma mais tática e operacional se esse desejo do número 1 está coerente, está aderente à realidade. Então, tudo bem, gente, eu quero, por exemplo, como meta global, faturar alguns bilhões, que seja essa meta. O diretor vai falar assim, bom, vamos analisar tudo que a gente tem e vai ser possível. Sendo possível, chama o nível abaixo, que é o nível gerencial, provavelmente, e ele vai fazer o mesmo exercício. Então, o que é muito... Como é que eu contribuo para essa meta global? Né? Isso. E aí, o muito bacana o planejamento estratégico, ele é um ritual, e o ritual é uma forma de sistematizar, mas algo que já acontece.
Então não é uma novidade, as pessoas já entendem o que elas precisam fazer. A diferença é que nesse momento existe uma dedicação mais relevante no sentido do quanto a gente coloca energia naquilo, porque a gente precisa ter algo definido para começar a operar no ano seguinte. Então, por exemplo, se eu já lido com indicadores, esse é o momento de eu olhar todos os meus indicadores. E se eu não lido com indicadores, dificilmente você vai conseguir fazer um bom planejamento estratégico. Gi, deixa eu agregar uma coisa que você falou aí agora que é legal. Não é só a grande empresa que faz, né? A pequena, a média, todo mundo deveria fazer, inclusive na vida pessoal, pegando esse exemplo da viagem. Agora, uma coisa que é fundamental é você compartilhar, né? Compartilhar o planejamento estratégico, não o final só, né? Compartilhar a visão da construção desse planejamento estratégico. Óbvio que numa empresa que tem muita gente, e não precisa ser muita gente, centenas, talvez dezenas de pessoas já, ou mais de uma dezena já é uma dificuldade de você construir com tanta gente um planejamento estratégico. Agora, quando a gente está imaginando essa construção, esse compartilhamento, as tomadas de decisão para definir quais serão essas metas globais, esses objetivos, enfim, se elas não forem compartilhadas com outras pessoas que podem levantar a mão e falar, ó, acho que isso aqui não é um ponto, chance grande de dar ruim. Né? Porque assim, o CEO lá, o C-Level, o primeiro, enfim, da cadeia alimentar ali, esse cara vai virar e falar o seguinte, ó, eu quero 100 bi, e a empresa tem potencial de 10 bi, e ele pode querer tudo, de repente. Óbvio que eu estou dando um exagero aqui, né? Um exemplo exagerado, mas se você compartilha, vou dar até um exemplo do que a gente faz na própria Arax, né? Existe um desejo do negócio, mas a gente senta junto ali em 5, 6 pessoas, ó, entendo que isso aqui é palpável, isso não é, isso aqui é desejo mesmo, isso aqui a gente nunca fez, mas a gente tem essas forças aqui, existem oportunidades desse jeito, as ameaças são essas, nossas fraquezas podem ser mitigadas se isso, se aquilo, aí vou lá num BSC, olha, eu tenho recursos para isso, tenho dinheiro, não tenho, quais são as minhas relações, não são, aí sim a gente faz esse compartilhamento e constrói, né? Acho que é por aí. Eu acho que você está falando uma coisa bacana, assim, do como eu, empresa, consigo engajar os colaboradores para que esse planejamento estratégico realmente aconteça e seja sustentável ao longo do ano. Então, de novo, ninguém acorda e fala assim, filho, acorda que hoje estamos indo para a praia. Deve acontecer, mas né? Não deveria, seria né? sensacional. Aí o filho fala assim, não, mas eu odeio praia. Ou seja, você não consegue engajar emocionalmente uma criança, por exemplo, a ir para um lugar que ela não gosta, porque você acabou de falar, ela está meio dormindo, não sabe nem o que está acontecendo. Com planejamento estratégico é a mesma coisa. Olha, galera, a gente está indo para esse caminho, então o seu papel vai ser esse durante o planejamento estratégico. Ano que vem precisamos fazer isso, isso e aquilo. Vamos junto comigo? Então, esse vamos junto comigo já é pergunta, mas após esse colaborador, que é a base da operação, ter também emitido a sua opinião de falar assim, olha, gente, eu entendi que isso é uma meta, mas operacionalmente a gente tem algumas limitações. Eu consigo participar falando, né, trazendo algo para a gente minimamente fazer uma adequação dessa expectativa, assim. Então, se a gente consegue desde o começo chamar esses colaboradores da operação para em algum momento realmente ter uma palavra, a gente vai conseguir depois caminhar. E aqui acho que caberia muito a inovação, né? A inovação vem dessa galera que está aqui, que vai saber onde executar, onde conseguir agregar, onde construir coisas. Então, realmente, dali vai sair muita coisa legal. Hoje, falamos de tudo isso. De certa forma, a gente falou de como desdobrar também, embora não falamos os meios, né? Então, comunicação interna vai ser importante, essas reuniões, esses grupos focais, ou chamar o time para contribuir. Isso tudo é fundamental, né? Quando a gente, e aí eu vou falar de quem está na construção do planejamento estratégico, mas também já estive no desenho do outro lado, esperando o planejamento estratégico chegar, né? Como é que a gente faz para, assim, embora a gente saiba e apoie muita gente a fazer isso, quem está ouvindo, quem está assistindo,
pode ter uma dificuldade ou que uma curiosidade de, putz, tá bom, como é que a gente monitora isso? Porque o planejamento estratégico jogado na mesa, Tó, faz aí, infelizmente é muito comum, né? Isso acontece, agora ele existe, né? Agora, como é que eu faço para conseguir monitorar, para conseguir acompanhar? Uma das coisas que para provocar, só para deixar um estalo, BI, né? O Business Intelligence é um negócio fundamental para acompanhamento, para construção, para tudo isso. Mas, como é que eu continuo esse monitoramento, como é que eu continuo esse controle, de certa forma, e a disseminação desse planejamento estratégico na companhia? Eu acho que é válido a gente falar o seguinte, nós seres humanos adultos, nós somos muito bons em começar, né? E aí quando a gente vira adulto mesmo, a gente precisa entender o seguinte, adulto é o que sustenta. Porque começar, né, dar ideia, começar, é tudo muito fácil. Muita iniciativa, pouca acabativa. Tipo, uma ideia acabativa. linda, aí a gente se empolga naqueles 5 minutos, faz aquela reunião maravilhosa, e aí não sustenta, aí joga fora. E aí no final a gente fala, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Então o planejamento estratégico, de novo, é igual, porque o desdobramento estratégico é o desdobramento mesmo do que a gente vai fazer durante o ano seguinte. Sim. Então a ideia é, no momento que eu finalizo esse plano, né, eu estabeleço então qual é a meta global, qual é a meta estratégica, a tática operacional, as pessoas sabem quais são seus indicadores, a gente já sabe quais são os projetos que serão implantados no ano seguinte, eu já sei o quanto de orçamento eu tenho, tudo lindo. O que precisa acontecer? Eu vou falar o óbvio do óbvio. Fazer. Basicamente. Basicamente. Simples assim. É simples, mas não necessariamente isso acontece. Porque, de novo, geralmente a gente, como indivíduo, começa muita coisa e a gente sabe. Vamos começar um regime na segunda-feira, né? Quando chega a sexta-feira, a gente já tá falando que a gente merece o chocolate. Beleza? Maravilha. Então, imagina isso num ambiente que tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Por isso que é importante o engajamento desde o começo. Porque para sustentar esse plano que é enorme, levar toda essa galera no ano seguinte, todo mundo tem que estar querendo muito. E não só agregando a tudo isso, né? O querer, ou todo mundo estar sabendo o que acontece, o desejo do negócio. Eu gosto daquele tripé, né? Do desafio, daquilo que a gente tem como resultado esperado e que é resultado alcançado. Dá para mudar o planejamento estratégico? Lógico que dá. No meio do caminho, dá também. Não dá, talvez, para trocar o pneu com o carro andando, né? Mas dá para você ir identificando que, olha, esse pneu aqui está prestes a furar, encosta aqui e troca, ou furou, encosta aqui e troca, e segue viagem de novo. E aí eu acho importante, assim, existe uma pessoa específica dentro da organização, de novo, seja pequena, média ou grande, que vai fazer essa pergunta. Então, em grandes empresas, a gente sabe que tem lá uma diretoria de planejamento estratégico, que tem um grupo de pessoas que fica lá mensalmente junto com as lideranças monitorando. E aí, tá conseguindo esse indicador? Ele tá batendo a meta? Não tá batendo a meta? Enfim. Mas quando não tem, alguém vai ter que fazer esse papel, como se fosse um intermediador, né? Então, assim, lá na hora de construir o planejamento estratégico, a gente precisa mesmo desse mediador fazendo as perguntas de advogado do diabo, né? Então, gente, essa meta mesmo vai funcionar? Então, será que é verdadeira? Esse mesmo profissional é o profissional que vai ser o profissional que ao longo do ano seguinte vai ficar fazendo essas perguntas. Gente, aí, bateu, não bateu? Né? Como se fosse para o pai dirigindo. Olha, e aí, como tá a gasolina? Tá tudo bem? Não tá? Então, precisamos o cara gosta do risco também, né? Acendeu a luz, dá para andar mais uns 50. Com emoção ou sem emoção? Com emoção. Mas, gente, assim, ó, acho que uma coisa para a gente conseguir fechar esse papo pensar como é que a gente faz um planejamento estratégico, né? E aí eu volto talvez na primeira pergunta da Gila das grandes fases ou etapas, enfim. Mas eu apontaria que compartilhar com muita gente, convidar pessoas que vão agregar na construção desse planejamento estratégico, olhar o passado, então chama o BI, chama a pessoa de planejamento estratégico, chama inovação pensando no futuro, P&D, enfim. Mas pensem sempre no que você quer alcançar, né? Trace caminhos para você identificar lá na própria SWOT como uma excelente ferramenta quais são suas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças do mercado, né? Acompanhe o mercado, então não dá para fazer planejamento estratégico sem olhar mercado. E por fim,
distribua a maneira de construir, de olhar objetivos e metas para você conseguir agrupar tudo isso e transformar tudo isso na meta global do negócio, consequentemente no planejamento estratégico. Então, acredito que essa seja a grande sacada e a grande contribuição que a gente tem quando a gente pensa em discutir planejamento estratégico. Cabe muita coisa, mas é para ser um papo mais objetivo, um papo que envolva cultura organizacional, cultura de aprendizagem, e aí a gente passa por planejamento estratégico e por muitas outras coisas que a gente já passou por aqui em outros episódios. Então aí, se você estiver no YouTube ou no Spotify, fique à vontade, por favor, busque lá, dá um feedback para a gente de como você está consumindo isso, o que você gostou, não gostou. Pode fazer uma pergunta que a gente te responde por lá e de repente por aqui num outro episódio também, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, você tenha gostado e o próximo episódio já está na agulha por aqui. Um abraço!